Olá, muito bom dia, aqui é o Pastor Israel. Desejo a você um ótimo final de semana, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma carta que tem um conteúdo teológico muito importante. E eu escolhi o verso 4 e o verso 5 que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem, então nós estamos falando nessa carta e Paulo está fazendo aqui uma defesa, ele está ensinando, né, a igreja a respeito da importância do papel da igreja que Deus escolheu para fazer parte de um povo especial. E aqui nós, nesse versículo, o que nós podemos observar de início aqui, ela trata da misericórdia e o amor de Deus. Esse Paulo já trata disso aqui, da misericórdia e o amor de Deus. Isso significa que Deus, ele não precisa salvar ninguém, tá? Deus não precisa salvar nenhuma pessoa, e a salvação do homem é resultado única e exclusivamente dessa misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa que Deus, ele não dá para o homem aquilo que o homem merece. O homem merece a morte, o homem merece o inferno, o homem merece todo o mal que ocorre com ele, porque o homem é um pecador. Então, misericórdia significa Deus não dar para o homem isso. Ou seja, ao invés dele dar o que realmente o homem merece, Deus, ele dá graça. Né? E o que é graça, pastor? A graça é o contrário. A graça é Deus dar para mim aquilo que eu não mereço. Eu não mereço a salvação, eu não mereço o céu, eu não mereço a bondade de Deus na minha vida. Então, graça significa isso. Eu e você não somos cristãos por causa de méritos nossos, por causa de obras nossas, mas é por causa da misericórdia de Deus, dele não me dar o que eu mereço, e por causa da graça dele, que é ele me dar o que eu não mereço. Isso nos leva à união com Cristo. Quando todas as pessoas que são alvo da misericórdia e da graça de Deus, eles se unem a Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo passam a ser nossa também. Ou seja, nós experimentamos aquilo e por isso nós passamos a ter vida, que é a ressurreição como vida transformada e eterna. Estávamos mortos, né? E um morto, ele não consegue, um morto ele não ouve, um morto ele não sente, um morto ele não fala, um morto ele não experimenta. Um morto, ele é uma coisa inerte, fria e gelada. Mas através da misericórdia e da graça de Deus, ele nos ressuscita. E num primeiro momento, essa ressurreição, essa vida nova, ela é refletida em uma vida transformada. Aquela pessoa que vivia na prática do pecado, na prostituição, no uso das drogas, na idolatria, enfim, todas aquelas práticas carnais que degradam e destroem a vida humana, agora ele tem uma vida transformada, porque ele ressuscitou. E além dessa vida transformada, nós ganhamos a vida eterna como salvação. Deus nos garante a salvação. Esse texto, ele trabalha, então, a primeira coisa que a salvação é somente pela graça. Ela é somente pela graça, não depende do ser humano. Segundo, a salvação, ela é pela fé. É uma
crença, é crer em Deus. E é interessante porque esse crer em Deus não parte de mim. Deus, pela graça e pela misericórdia, Ele concede fé ao meu coração para que eu possa crer nele. Por isso que a salvação é pela fé e não pelo que eu ou que você faz. A salvação ela é monergista. Né? O que é monergista? Monergista é a ideia de que só existe uma energia, né? O sinergismo é quando duas pessoas, por exemplo, vai pegar um sofá ou vai pegar um fogão e aí um pega do lado, outro pega do outro. Isso é sinergismo, ou seja, as duas pessoas estão trabalhando para realizar alguma atividade. O monergismo é quando você pega sozinho, sem ação de outra pessoa. E a salvação, ela é monergista, ela depende única e exclusivamente de Deus. Mesmo porque uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem como participar de nada. Então é uma ação direta de Deus, diretamente, somente de Deus na nossa vida. E por que isso acontece? Porque Deus, na soberania dele, é Ele quem nos escolhe. Ele escolheu a mim e Ele escolheu você. E então não é ato, não é um fruto da minha escolha. Uma pessoa jamais vai poder escolher a Deus sem ouvir o Evangelho primeiro, para que o Espírito Santo trabalhe no coração dela. Bom, diante disso, nós temos aqui algumas aplicações, primeiro para a nossa vida pessoal. E a primeira aplicação que esse versículo traz para nós aqui é humildade. É sermos humildes, entender que a salvação é um dom de Deus. Né? A humildade é reconhecer isso. Nós temos que ser humildes, precisamos, é uma característica de quem é salvo e entende que estava sepultado, ele tem a humildade. A segunda coisa que nós vemos aqui, que nós podemos aprender para a nossa vida, é a confiança em Deus. Né? É a obra de Deus na minha vida e na tua vida que garante que nós vamos continuar nessa jornada. Porque se fosse depender da minha e da tua, nós já teríamos desistido há muito tempo. A outra coisa que nós vemos nesse versículo aqui é a questão da paz interior. O que é paz interior aqui? É aquela certeza que eu tenho de salvação. Porque por mais que muita gente fale assim, eu não acredito no céu, eu não acredito no inferno, eles têm medo de morrer, eles não sabem o que vai acontecer após a morte. Mas nós, o cristão, sabemos, nós temos essa confiança, essa certeza. Nós vemos também que quando se trata de relacionamento, assim como Deus demonstrou amor e misericórdia conosco, nós também devemos demonstrar amor e misericórdia com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso nós temos que procurar entender as pessoas que ainda não receberam Cristo como Salvador, elas não foram iluminadas pela graça, elas dependem de ouvir o Evangelho. E nós precisamos, com paciência e amor, conviver com essas pessoas. Ter compaixão dessas pessoas que estão num estado deplorável, estão num estado de morto, e o morto, ele vai se decompondo a cada dia. É por isso que nós vemos uma sociedade cada vez mais se decompondo, corrompida. Por quê? Porque é o estado de morte deles. Então nós, caminhando para o nosso final, nós entendemos que nós precisamos manter a nossa comunhão com Cristo, unidos em Cristo. Precisamos estar juntos como cristãos, porque nós saímos de um mesmo lugar, da cova do pecado, saímos da cova da miséria humana e agora estamos numa rocha que é Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, quando nós compreendemos isso, nós estamos caminhando para a maturidade espiritual, que é entender o dom de Deus. Maturidade espiritual é você entender que você é o que é por causa da graça de Deus na tua vida. E diante de tudo isso, cabe a nós cristãos buscar uma vida de santidade. O que significa isso, pastor? Buscar uma vida de santidade? Eu tenho que me separar do mundo? Eu tenho que ir para uma ilha deserta? Não. Buscar santidade significa que você vai cuidar com as suas palavras, vai cuidar com a tua vida, vai cuidar com as tuas ações e vai viver para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana.
cultue a Deus com sua família e adore ao Senhor o tempo todo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo.